Olá, bem-vindos ao Momento MP, o podcast do Ministério Público de Santa Catarina. Esse é um programa especial e um tanto diferente. Hoje nós vamos falar sobre a causa da pessoa com deficiência. E eu vou começar esse programa fazendo uma autodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos longos, castanhos, olhos castanhos. Estou sentada aqui, sim, estou vestindo um vestido azul e também com detalhes claros, aqui bege, eu acredito. Estamos sentados numa mesa, num estúdio, onde tem vários microfones, pedestais em cima da mesa e também um grande monitor, uma grande TV, onde vai estar uma das nossas entrevistadas. Bom, essa foi a minha autodescrição, porque nós vamos falar, como eu falei anteriormente, sobre a pessoa com deficiência. E para esse tema nós recebemos a coordenadora do Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos e Terceiro Setor, promotora de Justiça, Ana Luísa de Miranda Benda Stilinski, e também a assessora jurídica do MPSC, Thaís Becker Henrique Silveira. Participa também conosco desse programa de forma remota a arquiteta Aline Aing Save, que está então conversando com a gente por meio ali de uma telechamada. Bom, muito bem-vindas e a gente vai começar pedindo para que vocês também façam sua autodescrição. Doutora Ana Luísa, por favor. Obrigada. O meu nome é Ana Luísa, então, eu sou coordenadora do Centro de Apoio dos Direitos Humanos aqui do Ministério Público. Eu sou uma mulher branca. Meus cabelos são castanhos claros com mechas loiras, longos. Eu estou vestindo uma blusa bege, um colar com pedras e uma calça preta. Estou aqui do lado da Thaís. Olá, então meu nome é Thaís. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos cacheados e ruivos na altura dos meus ombros. Estou usando um óculos de armação colorida. Estou vestindo uma blusa preta e estou sentada na minha cadeira de rodas, que eu acredito que esteja aparecendo aí um pouquinho nas minhas costas. E a Aline agora? Eu sou a Aline, eu sou arquiteta urbanista, uma mulher branca de cabelos lisos, loiros, com mechas, uso óculos e estou vestindo uma blusa rosa. Muito bem, eu vou começar perguntando o que é a autodescrição e por que ela é tão importante, doutora Ana Luísa. Bem-vinda a todas. Obrigada. A autodescrição ela é uma forma de permitir que as pessoas cegas ou com baixa visão consigam compreender, tanto as características físicas das pessoas que estão falando, também do ambiente onde elas estão inseridas, e é realmente uma forma de inclusão para que a gente consiga permitir que haja uma compreensão daquele espaço e daquele local de conversa. Thaís, você acredita que as pessoas já estão atentas a isso? Até que vocês chegaram e orientaram a gente, né? Eu acho que estou meio que respondendo aqui a pergunta. Eu acredito que ainda é uma ferramenta que precisa ser potencializada. A gente vê, por exemplo, nas redes sociais, aqui a gente fez a descrição de um contexto dinâmico, onde a gente está gravando um vídeo, mas também é possível fazer a descrição de uma imagem. Então a gente percebe nas redes sociais algumas pessoas utilizando aquela hashtag descrição da imagem, que a gente pode adicionar no nosso Instagram ou em postagens que a gente faz em outros espaços. Tem sido usado, eu acredito, na minha percepção, mas a gente ainda precisa potencializar isso para garantir o efetivo acesso, Aline, esse é um esquecimento meio que involuntário da sociedade em relação a algumas ações que podem ser inclusivas? Eu entendo que é um processo, então estamos nesse processo em diferentes olhares, com diferentes necessidades. Então, assim como a autodescrição, tem outros elementos que a gente precisa ainda promover. Com certeza. Vamos falar um pouquinho do conceito da pessoa com deficiência. Recentemente eu fiz uma matéria sobre a acessibilidade e aprendi muito com vocês. Há que se ainda, digamos assim, orientar as pessoas, educar mesmo as pessoas nesse trato da pessoa com deficiência. E vamos falar do conceito também. Eu entendo que sim. Um primeiro ponto importante de reflexão é como a gente chama, as pessoas com deficiência. A gente já deu aí alguns spoilers, porque estamos o tempo inteiro falando pessoas com deficiência, mas é importante frisar o porquê dessa escolha, Então, esse foi um termo que ele vem do movimento social e político de pessoas com deficiência, onde se entendeu, um primeiro ponto, que era importante frisar que essas pessoas
são pessoas, por isso que o termo vem antes da deficiência, né? Então, pessoas com deficiência. E a gente também não utiliza o termo portador, porque a deficiência não é algo que a gente pode, em algum momento, deixar de lado, né? Ela constitui a nossa subjetividade enquanto pessoas com deficiência, ainda que não nos reduza a apenas isso. E também não é uma necessidade especial, porque aí esse grupo, ele compõe uma quantidade de pessoas que ultrapassam as pessoas com deficiência, que a gente tem população idosa, mulheres gestantes, pessoas que estão empurrando um carrinho de bebê, né? Então é um público mais ampliado. E esse termo ele foi reconhecido, além de ser pautado pelo movimento social, ele é juridicamente reconhecido pela Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e também pela Lei Brasileira de Inclusão, né? E Aline, ainda sobre essa questão do termo pessoa com deficiência, a gente acredita que muita gente simplesmente ignora, né? Ignora alguns termos por inteiro desconhecimento, é isso mesmo? Eu sempre entendo que é mais o desconhecimento. É óbvio que o preconceito, ele faz parte, é inerente da vida da pessoa com deficiência, em algum momento da vida ela vai passar por isso. Contudo, entendo que muitas vezes, na maior parte das situações, ocorre por desconhecimento. Desde as denominações, que a Thaís também explicou, até outras ações, atividades, enfim, situações que acontecem no nosso dia a dia. Por isso, nós temos, certamente a doutora vai nos ajudar a explicar melhor, mas nós temos o termo capacitismo, que envolve essas situações que muitos de nós, inclusive eu, a Thaís, certamente já passamos em algum momento de nossas vidas relacionado ao preconceito com a pessoa com deficiência. O capacitismo ainda é muito presente na nossa sociedade. Como o Ministério Público trabalha essa questão? Nós temos uma linha de atuação, para além das ações das promotorias de justiça e todo o trabalho que é feito há muitos anos de uma maneira muito consistente por todo o Estado, nós temos uma preocupação em informar realmente a sociedade. Né? Porque, como a Aline disse, tem muita gente que às vezes se equivoca nos termos e na maneira de agir por falta de informação, mas também é algo que é nossa responsabilidade, nosso dever, né? Lidar da maneira adequada com as pessoas com deficiência, as pessoas idosas, isso vale para diversas áreas, é nossa responsabilidade. Então, nós temos essa preocupação, fazer campanha no Instagram, né? Fazer vídeos educativos que permitam que as pessoas despertem o próprio termo capacitismo. Para muitas pessoas é algo desconhecido, embora para a gente, aqui para o nosso dia a dia, seja corriqueiro, tem gente que nem sabe o que é, né? Que na verdade é o preconceito em relação à pessoa com deficiência. E elas podem, né, compartilhar outros exemplos, mas algo que eu acho que simboliza bem e que muitas pessoas com deficiência relatam e já vivenciaram isso, é o fato de ter uma pessoa com deficiência acompanhada de outra pessoa que não tenha deficiência e as pessoas se reportarem à pessoa que não tem deficiência. É como se fosse invisível. Exatamente, ou como se não tivesse capacidade, né? As meninas podem complementar em relação a isso. Vocês já passaram por isso, Aline e Thaís? Acho que diversas vezes, assim, né? Isso, Thaís. São raros os dias que isso não acontece, né? No nosso contexto, acho que tanto essa abordagem de falar com quem está ao nosso lado, ou de imaginar que a gente não desempenha funções, que a gente não trabalha, que a gente não estuda, né? Já aconteceu em alguns momentos de ir em espaços as pessoas perguntarem se eu estava indo para o hospital, ou se eu estava passeando, não imaginando que eu estava ali desempenhando alguma atividade profissional ou acadêmica, né? E acho que tem um outro ponto também que é muito importante quando a gente discute o capacitismo, que é entender ele enquanto uma ferramenta que gera o reconhecimento social das pessoas com deficiência enquanto pessoas valiosas, né? E aí teve uma situação que eu vivi que foi muito, assim, marcante na minha trajetória, que foi quando eu ingressei no mestrado, então passei por um processo seletivo que foi bastante difícil. Eu também me tornei pessoa com deficiência na graduação, então quando eu ingressei no mestrado ia ser o primeiro momento que eu ia conhecer pessoas novas já sendo uma pessoa com deficiência, então era um momento bastante, assim, impactante, né, pra mim. E aí lembro que teve toda uma angústia, assim, né, de como eu ia vivenciar aquilo. E aí cheguei na universidade e logo encontrei uma rampa que
até existia, mas era extremamente íngreme. E aí, para passar por essa rampa, eu precisei contar com o apoio dos estudantes e de seguranças que precisaram me carregar, né, na rampa. E aí eu me recordo que eu cheguei na sala de aula e estava todo mundo falando sobre a falta de acessibilidade, o que a gente vai fazer, por que não pode, enfim. Muito rapidamente eu fui reduzida à pessoa que está sentada na cadeira de rodas, né? Então eu não pude me apresentar, falar sobre o que eu estava pesquisando, de onde eu vinha. E eu acho que o capacitismo, ele tem esse impacto, né, de te reduzir a algo e não te permitir apresentar o que você é para além disso, assim, né? Tira a tua cidadania, de certa forma. É isso? E eu acho que também tem um outro lado de olhar para a pessoa com deficiência ou com pena, querendo consertar, né, como se fosse um aspecto de saúde apenas, ou falando que, nossa, que guerreira, que lindo, que, né, exemplo de superação, quando na verdade são pessoas vivendo sua vida com a sua história, né, com as suas preferências, com a sua profissão, e é isso. Com certeza. Aline, quais são as principais barreiras que você enfrenta no teu dia a dia? Bom, eu não diria só por mim. Eu acho que a pessoa com deficiência, ela passa por diferentes barreiras. Somos diferentes, todos nós, com ou sem deficiência, e, portanto, demandamos diferentes situações para o nosso dia a dia. Mas eu diria que as barreiras, elas estão descritas na Lei Brasileira de Inclusão. Elas são urbanísticas, arquitetônicas, ou de transporte, de comunicação, de atitude e de tecnologia. Independente de termos ou não deficiência, certamente uma dessas barreiras, ela coloca a gente no dia a dia com algum tipo de dificuldade. Para mim, claro, como uma pessoa cadeirante, as questões de urbanidade e de arquitetura, elas me afetam de forma mais latente. Mas é fato que se tivéssemos aqui com uma pessoa com deficiência visual, ela teria outras demandas, talvez diferentes das minhas. Mas eu diria, ainda que a gente não possa colocar numa balança quais são as maiores ou as mais latentes dessas que citei, eu diria que a atitudinal, que é essa que a doutora Ana Luísa estava reportando, e a Thaís também, é aquela que mais, de alguma forma, vai implicar nas outras que citei, porque ela corresponde a essa questão do capacitismo, das atitudes, e isso realmente dificulta, prejudica o dia a dia da pessoa com deficiência. A senhora acredita que as novas gerações, elas estão começando a ser educadas para ter essa noção de inclusão? Não só em relação à pessoa com deficiência, mas à pessoa de uma cor diferente, de uma cultura diferente? Eu quero acreditar que as gerações mais novas já têm vindo com uma consciência diferente, porque a gente discute esses assuntos e eles são jovens e estão já tendo esse contato desde o início da vida deles, né? Então eu quero acreditar que as novas gerações já têm um senso social evoluído. Certo. A gente trabalhou durante um tempo aqui juntas na divulgação da Cartilha da Acessibilidade do Lazer e do Turismo. E é muito interessante a gente tocar nesse ponto, porque essa questão de colocar o indivíduo, a pessoa com deficiência invisível, tira ela desse lugar de participar como cidadã da vida turística, da vida de lazer de uma cidade. Então, de onde é que surgiu a ideia da cartilha, mais uma vez, né? E a quem ela se destina? Sim, a cartilha ela surgiu a partir de várias discussões que a gente vinha tendo ali no CDH. O Ministério Público ele sempre agiu muito na área da pessoa com deficiência e acessibilidade, como eu já comentei. Então, em todas as promotorias do Estado, tem inúmeros procedimentos de lugares que não respeitam a acessibilidade. Só que daí, conforme a gente foi conversando e discutindo, existe também um grupo SC Acessível que envolve outras entidades, nos despertou esse incômodo de que a gente está falando da acessibilidade só pensando em uma rampa para entrar num hospital. E isso, além de ser absurdo, porque a gente pressupõe que a pessoa com deficiência precisa apenas de um tratamento médico, na verdade, reduz todas as possibilidades de lazer e de turismo dessas pessoas. Então, a gente queria levar informações a respeito desse assunto, mas mais do que isso, a gente queria provocar a discussão e a reflexão a respeito desse tema, né? Tem muitas pessoas com deficiência no nosso estado, mais de 290 mil, e
é difícil nós vermos as pessoas, né, frequentando os espaços, mas é porque são tantas barreiras, tantas dificuldades das mais variadas formas, que, assim, algumas pessoas acabam se desmotivando mesmo, né, porque senão é uma luta cada saída, cada passeio. Com certeza. Thaís, você é uma das autoras da cartilha. Qual foi a tua participação na escrita? A cartilha, ela está dividida em 2 partes, né? A primeira parte, a gente focou em trazer informações sobre a deficiência e sobre o atendimento de pessoas com deficiência. Então, a gente traz muito do que a gente conversou hoje aqui, do capacitismo, de como promover ações inclusivas. Claro que naquele contexto, especificamente pensando no recorte do lazer e do turismo. Então, como atender uma pessoa com deficiência, como colocar, né, direcionar uma pessoa cega para sentar a uma mesa, como descrever os utensílios que estão na frente dela para que ela consiga comer, enfim, né, aspectos relacionados ao atendimento e às percepções sobre deficiência. E na segunda parte a gente focou nos pontos de acessibilidade, então de barreiras espaciais, né, para que os hotéis, espaços de cultura, museus, enfim, praças, espaços públicos também se adequem às normativas de acessibilidade. Aline, uma das coisas que eu descobri fazendo a matéria sobre a cartilha é que, por exemplo, os hotéis, a doutora Ana Luísa passou essa informação, os hotéis destinam, sei lá, um quarto, né, uma suíte para pessoa com deficiência. Geralmente é aquele quarto lá no fundo, né, quer dizer, você como arquiteta, você acha que, como que a gente podia trabalhar isso para digamos, uma arquitetura mais inclusiva nos próximos anos, milênios, quem sabe? Bom, além de arquiteta, eu sou coordenadora de curso, professora universitária, então, de alguma maneira, eu tenho essa responsabilidade de forma dupla, tripla, enfim. Eu acredito que os profissionais de arquitetura, eles possuem gradativamente uma ampliação desse olhar. O próprio Conselho de Arquitetura e as iniciativas, principalmente vinculadas ao Ministério Público, elas têm promovido esse avanço no olhar nas questões de acessibilidade, nesse caso, nas questões de barreiras arquitetônicas. Mas há, obviamente, um avanço muito grande. Mas qualquer iniciativa, e essa da cartilha, eu só tenho a parabenizar, porque muitas vezes há uma falta de conhecimento das informações que envolvem o espaço para aqueles que fazem a gestão desses hotéis, desses espaços de lazer, restaurantes, enfim. Então, é uma forma de tirar essa versão mais técnica e trazer essa versão mais acessível àqueles que cuidam desses lugares, que fazem a gestão desses lugares, e dessa forma buscar sanar, ainda que gradativamente, essas questões de exclusão que a gente sabe que acontece. Só complementando o que a Aline falou, uma coisa que também nos preocupa muito é que, via de regra, alguns profissionais, ou o prefeito, ou um arquiteto, ou um engenheiro, ou um proprietário de algum estabelecimento que tem alguma questão de acessibilidade sendo investigada, se eles não entendem o que isso representa na vida das pessoas, e aí é o que a Thaís falou, não só das pessoas com deficiência, né, de uma pessoa temporariamente com uma questão de mobilidade, uma mulher com carrinho, se as pessoas não entendem o que isso representa, elas olham aquilo ali, aquela investigação do Ministério Público, como um custo. Ai, meu Deus, estão inventando, a gente vai ter que fazer uma rampa, vai ter que gastar com isso, vai ter que colocar uma plataforma elevatória. Então, a nossa preocupação tem sido mudar um pouco o foco. Conseguir fazer com que essas pessoas entendam que é uma responsabilidade social de todo mundo fazer com que os espaços sejam acessíveis, né? E, na verdade, não é a pessoa com deficiência que tem que se adequar, é a sociedade que tem que estar pronta para todas as pessoas. Certo. E aí, eu acho, Marcela, só complementando, que a gente pode até fazer um convite, assim, né? Para que as pessoas, de modo geral, quando vão se hospedar ou ficar em algum espaço, reflitam, né? Por exemplo, cheguem na recepção e perguntem, olha, aqui tem algum espaço acessível, se vier uma pessoa com deficiência, ela vai poder ficar, ou que façam um teste, né, quando forem, por exemplo, num site ou numa plataforma de busca, muitos deles permitem que você coloque a opção de acessibilidade, que coloquem, porque acho que todas as pessoas vão perceber que imediatamente as opções elas se esgotam, né, e aí as pessoas com deficiência não conseguem acessar
esses espaços que são tão bons, né, e tão importantes para todos nós. Com certeza. Aline, você como professora universitária, o que você tenta passar aí para os seus alunos no sentido de replicar tudo isso que a gente conversou aqui, sobre capacitismo, sobre inclusão? Bom, eu acredito que, de alguma forma, a vivência com a pessoa com deficiência, ela te permite tornar o seu olhar mais empático a essa situação. Essa ação que a gente está promovendo hoje, esse podcast, as outras iniciativas do Ministério Público em diferentes mídias, elas permitem que o universitário, mas também a sociedade como um todo, tenha acesso a esse tema, porque ele, por muito tempo, ele foi marginalizado, eu diria, e dessa forma, esse tema tão relevante, ele não veio à luz. E essas iniciativas, dentro da universidade ou dentro de qualquer outro ambiente da sociedade, ela permite que as pessoas ganhem voz e dessa maneira, esses espaços que a Thaís comentou, que talvez não sejam acessíveis, eles comecem a se perceber como necessária a acessibilidade. Né? Então, essa iniciativa de estarmos aqui conversando e tantas outras iniciativas, elas são extremamente relevantes para vencermos o capacitismo, que é essa dificuldade, esse olhar preconceituoso com a pessoa com deficiência, ou ainda não necessariamente o capacitismo, mas essa dificuldade que temos de estarmos na sociedade e estarmos verdadeiramente incluídos na sociedade. E também de serem porta-vozes, né? Eu vejo a Thaís muito, agora a Aline, que estou conhecendo agora, vocês são muito porta-vozes dessa mensagem de inclusão. Você se sente, assim, empoderada nesse sentido? Não sei, mas Modesta. Eu acho que quando a gente passa a experienciar a deficiência, né, no meu caso, que me tornei uma mulher com deficiência ao longo da minha vida, né, essas questões nos atravessam, né, muito especialmente a mim, mas também a minha família e a pessoa ao meu entorno. E aí, especificamente, acho que na minha trajetória foi também aproveitar o espaço que eu tinha tido de acesso, né, a maior parte da minha vida, sendo uma pessoa sem deficiência, para também visibilizar coisas que então eu estava passando a viver. E eu acho que um ponto muito importante também para a gente pensar nas pessoas com deficiência é que a deficiência ela é só uma característica que atravessa o sujeito, né? Então, existem pessoas com deficiência brancas, negras, pobres, da periferia, e isso também impacta na forma como essas pessoas vão acessar o turismo e o lazer e a cultura. Então, se a gente pensa num hotel que é super caro, que vai ter uma condição de ter um quarto acessível, que ainda seja pouco, será que nas pousadas a gente também tem esse acesso, né? Será que em hostels a gente está tendo essa garantia? Então, quanto pessoas que são marcadas por outros marcadores sociais acessam ainda menos esses espaços do que pessoas com deficiência que ocupam outros lugares de privilégio, né? Certamente. Doutora Ana Luísa, para a gente concluir aqui, a cartilha ela foi distribuída para todos os municípios de Santa Catarina, não é uma coisa centralizada num município turístico como Florianópolis. Sim, ela está sendo distribuída ainda, mas a ideia é que ela atinja o estado inteiro. E mais do que isso, como nós temos também no formato digital, ela foi compartilhada com outros ministérios públicos, né, para realmente disseminar essa ideia. E algo que eu acho muito importante de pontuar é que as pessoas fiquem com a mensagem de que esse assunto que nós estamos tratando aqui, ele não é da pessoa com deficiência ou do familiar de quem convive da pessoa com deficiência. Ele é de todos nós. Então, assim, tem que incomodar, né? Tem que, como a Thaís falou, ir num lugar e perguntar, e precisa ser percebido, né? O quanto falta ainda para a sociedade, e também algo que eu acho importante de destacar é que a gente ainda tem uma realidade tão precária em termos de acessibilidade, de conhecimento a respeito dessa temática, que acaba ocorrendo uma inversão de valores. Quando existe um hotel ou um estabelecimento acessível, ele é enaltecido como se estivesse fazendo um gesto de bondade, quando na verdade o problema está em todos os outros que não fizeram algo que é uma obrigação, né? Com certeza. A mensagem final que a gente queria deixar aqui, então, eu acho que é uma mensagem de visibilidade, de inclusão. É isso mesmo, Aline? É sim.
Eu costumo dizer que essa representatividade eu não escolhi, mas eu assumi. Então, vendo, né, a necessidade, sentindo na pele essa necessidade, mas fundamentalmente vendo esses números que são tão grandes das pessoas com deficiência e que têm pouquíssima oportunidade de estar numa posição que estamos, Thaís e eu, hoje aqui com vocês. Então, é preciso que mais pessoas apareçam e que tenham principalmente essa oportunidade de aparecer que nos foi dada a mim e a Thaís, mas que a maior parte dessas pessoas, como a Thaís falou, não tem oportunidade de estar, seja no espaço de lazer, que faz parte da cartilha, ou seja em outros espaços da nossa sociedade. E o centro, a coordenadoria, né, do Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos e Terceiro Setor trata essa questão com prioridade. Sim, é uma das nossas prioridades, certamente. E nós entendemos que o Ministério Público tem condições de realmente fazer a diferença e conseguir impactar a realidade das pessoas, né? Você já sente alguma diferença agora, assessora jurídica do Ministério Público? A Thaís, eu estou falando isso porque ela entrou como... Sim. Primeiro foi estagiária, residente e recentemente agora foi contratada como assessora jurídica, parabéns. Esse é um lugar, né, um lugar de ascensão mesmo, de uma jovem como você, talentosa. Então, você sente esse momento assim? Eu entendo que sim, eu acho que é importante, né, ocupar esses espaços para, além da nossa experiência, compartilhar os nossos conhecimentos, as nossas reflexões, né, e acho que é importante que o Ministério Público continue se engajando nisso, em todos os contextos, em todos os cargos, né, em todos os espaços, para que as pessoas com deficiência que queiram aqui estar sejam bem-vindas, acolhidas e tenham condições de permanecer também, né. Ok, gente, muito obrigada pela participação das três, aprendi mais uma vez um bocado aqui. A gente conversou com a professora e arquiteta Aline Aing, espero ter falado certo aqui, sabe? Você está em Criciúma, não é isso? Eu estou em Criciúma, sim. Ok, falou com a gente remotamente aqui no nosso podcast. Também conversamos com a assessora jurídica do Ministério Público de Santa Catarina, a Thaís Becker Henrique Silveira, e com a doutora Ana Luísa Miranda Bendest-Lint, né, que é a coordenadora do Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos e Terceiro Setor. Muito obrigada mais uma vez. A gente espera replicar muito e muito essas vozes e essa temática outras vezes, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, gente. Olha, esse foi o Momento MP, o podcast do Ministério Público de Santa Catarina, que você acompanha em plataformas de áudio. Esse material também é distribuído para as rádios de todo o estado catarinense e ainda em vídeo é possível assistir na íntegra o programa no nosso canal no YouTube. Você também pode receber todas as informações do Ministério Público aí no seu WhatsApp. É só mandar uma mensagem para o 048-99-105-5336 e aí você vai receber, então, o disparo diário das notícias que também estão no nosso portal. É o mpsc.mp.br. O Momento MP volta na próxima semana. Até lá!